Agora nós vamos falar sobre as plaquetas. Então, o que são plaquetas? São pequenos fragmentos citoplasmáticos de megacariócitos. Mega significa o que? Grande, cárion significa o que? Núcleo, e cite, célula. Então, são derivadas de células troncos hematopoéticas pluripotentes. A produção de plaquetas é influenciada principalmente pelo grau da estimulação das citocinas e pelo número de células responsivas, né? A vida média delas varia entre as espécies, mas é mais ou menos de 5 a 10 dias em indivíduos sadios. Eu coloquei aí a figurinha da hematopoiese, então ela vem da linhagem mieloide, então vem das células stem cell, né, células indiferenciadas, que vai se diferenciar em células mieloides, e da célula mieloide ela vai se diferenciar em megacardioblasto. E do megacardioblasto se diferencia, se amadurece, né, matura em pró-megacariócito, depois em megacariócito, e depois ela se parte em fragmentos, formando as plaquetas ou os trombócitos, né? Também pode ser denominado assim. Como funciona a cinética, né, das plaquetas, desde da produção até chegar na circulação sanguínea. Então, as concentrações plaquetárias, elas são estabelecidas principalmente pela taxa relativa da produção. Então, elas são produzidas devido ao consumo e destruição de plaquetas e pelo deslocamento de plaquetas para dentro e para fora da circulação. Em estados patológicos, as combinações desses fatores frequentemente contribuem para que as concentrações sejam anormais de plaquetas, né? Então, coloquei uma figurinha aí do lado direito de vocês, onde as plaquetas amadurecem e onde elas também podem ser produzidas. Então, em órgãos hematopoiéticos, né? Medula óssea, que vai por circulação. Também no baço, que ele também ajuda na produção e maturação e vai para a circulação sanguínea e vice-versa. No fígado, que ele também é um órgão hematopoiético, também vai auxiliar. E no pulmão, que esse é o que a maioria não sabe, mas o pulmão também produz plaquetas e também amadurece e manda para a circulação sanguínea. Então, como funciona a produção? A megacariopoiese e a trombopoiese ocorrem, em sua maioria, na medula óssea, e novas plaquetas entram na circulação sistêmica através dos sinusoides da medula. Alguns megacariócitos parecem tornar-se alojados nos pulmões após a liberação da medula óssea. Esses megacariócitos liberam plaquetas para o sangue, mas a importância geral desse processo é desconhecida. Essa informação é desatualizada, porque esse livro ele é mais antigo e hoje tem estudos novos que comprovam aqui, peguei um artigo para vocês, esse artigo desse autor aqui, com esse tema da função do perfil metabólico de plaquetas na infecção experimental por uma bactéria aí, o Acrobacter. Ele é realizado pela USP, e aí ele fala que o número normal aí de plaquetas é de 150 a 400 mil aí, e 100 bilhões de plaquetas são produzidas diariamente no citoplasma de megacariócito da medula e do pulmão, onde eu grifei aí. E aí tá mais uma observação: a contribuição dos pulmões para a biogênese de plaqueta é substancial. Ou seja, ele representa aproximadamente 50% da produção total de plaquetas, ou seja, 10 milhões de plaquetas por hora. Então, isso mostra o tanto que é importante a função do pulmão na biogênese da plaqueta. Então, 50% da produção das plaquetas são realizadas pelos pulmões. Isso justifica muitas vezes as trombocitopenias por processos infecciosos pulmonares, às vezes uma pneumonia ou uma bronquite, metástase pulmonar também. Então, coisas que afetam o pulmão podem influenciar na diminuição e na produção das plaquetas. Então, continuando, as plaquetas produzidas pelos tecidos hematopoiéticos esplênicos podem contribuir para a massa, né, das plaquetas circulantes em condições
de saúde e de doença. E os focos hematopoéticos podem também originar-se no fígado e contribuir para a massa plaquetária circulante também. Só que é em pequenas quantidades, a maioria é na medula óssea e nos pulmões. Então, o consumo. As plaquetas elas podem ser removidas da circulação durante a manutenção normal de integridade vascular ou durante os estados de consumo acelerado, exemplo, doença trombótica e vasculite. Então, as plaquetas estão sempre sendo renovadas porque o nosso vaso sanguíneo está sempre pela pressão sanguínea, pela pressão das células na parede dos vasos, ela sempre está tendo alguma lesãozinha e as plaquetas sempre estão sendo utilizadas. Então, quando tem consumo é assim, e quando tem a destruição. Então, os macrófagos, principalmente no baço e no fígado, podem destruir as plaquetas que transportam anticorpos ou complemento associado à superfície. Isso acontece quando tem, por exemplo, hemoparasitose. O Anaplasma platis, por exemplo, como ele parasita as plaquetas, ele faz com que tenha um sistema complemento na parede delas e anticorpos contra elas, e isso causa destruição pelos macrófagos. Plaquetas velhas ou danificadas também podem ser destruídas da mesma maneira. Então, nas plaquetas a gente tem o consumo, né? Que as plaquetas elas podem ser removidas quando é por consumo, né? Quando diminui as plaquetas pelo consumo. E isso estimula a produção delas também. Então, elas podem ser removidas da circulação durante a manutenção normal de integridade vascular ou durante os estados de consumo acelerado, exemplo, doenças trombóticas e vasculite. Também temos por destruição. Então, os macrófagos, principalmente no baço e no fígado, podem destruir as plaquetas que transportam anticorpos ou complementos associados à sua superfície. Um exemplo disso é a hemoparasitose, a Anaplasma platis, que parasita plaquetas, mas também hoje em dia a gente pode encontrar até Ehrlichia parasitando plaquetas. Já teve estudos e comprovados que foram feitos PCR e o PCR foi encontrado na lâmina, parasitas em plaquetas, e no PCR deu Ehrlichia. E também plaquetas velhas ou danificadas podem ser destruídas de maneira semelhante. Redistribuição. Então, ocorre o sequestro de plaquetas pelo baço, que é reversível, e pode reduzir a massa de plaquetas circulante. E a contração do baço pode aumentá-las. Então, o sequestro de plaquetas pelo pulmão foi associado à hipotermia intensa e endotoxemia. Então, nos pulmões pode ocorrer uma diminuição através dessas duas patologias, né? Hipotermia intensa, né? Com esses dois casos, e endotoxemia. Porém, qualquer processo inflamatório infeccioso no pulmão também vai interferir. Lembrando que vimos que agora o pulmão ele tem uma grande responsabilidade da produção das plaquetas no organismo no geral, né? 50%. Então, qualquer patologia que acometeu o pulmão pode influenciar, sim, na sua produção e ocorrer uma diminuição no número de plaquetas circulante. Então, o que acontece? O baço ele é importante na determinação da sobrevida das plaquetas em cães. Cães que são esplenectomizados tiveram sobrevida de plaquetas de mais ou menos 8 dias, quase 50% mais prolongados do que cães não esplenectomizados, que é cerca de 5 a 6 dias. A principal função das plaquetas consiste no quê? De auxiliar na reparação da lesão vascular e impedir também a ocorrência de hemorragia, por participação na formação de tampões hemostáticos. As plaquetas também são consumidas nesse processo quando é muito contínuo. E a entrada da glicose na plaqueta ocorre por difusão facilitada, porque como as plaquetas têm energia para isso, através da glicose, e ela entra por essa difusão facilitada. As funções plaquetárias não hemostáticas. Então, as plaquetas também têm funções que não são hemostáticas. Quais são elas, né? Elas são importantes na inflamação e na cicatrização de feridas. Elas também interagem com os leucócitos e liberam aminas vasoativas, citocinas, mitógenos e fatores de crescimento. Então, ela também tem uma grande importância na função não hemostática do nosso organismo. Trombocitopenia é o que? Uma diminuição das plaquetas. Então, é um estado patológico em que as plaquetas é menor do que o limite de referência inferior.
estabelecido ali, dependendo da sua espécie. O problema de diagnóstico é um problema de diagnóstico e não uma doença. Como a trombocitopenia é como se fosse a anemia. A anemia não é doença, é um estado patológico. E a trombocitopenia também é um problema diagnóstico. Alguma coisa está acontecendo que faz com que as plaquetas estão sendo reduzidas na circulação sanguínea. Então, quando acontece isso? Quando tem distribuição anormal de plaquetas, com sequestro, por exemplo, em esplenomegalia, hipotermia intensa, quando tem leucemia megacariocítica, quando tem TIM, que é a trombocitopenia imunomediada, perda de sangue aguda e grave por causas de venenos como rondeticidas, que são anticoagulantes, trombocitopenia idiopática, normalmente em algumas espécies aí são predispostas, né, o Cavalier King e o Charles Spaniel. Infecções como anaplasma, babésia, sinomose, parvovirose, Citalzum felis, Ehrlichia, felve, FIV, histoplasma, leishmania, Theileria e neoplasias. Aí eu coloquei um exemplinho de um eritrograma mostrando aí as plaquetas. Tá abaixo do seu valor de referência, tá com uma trombocitopenia, 48.000. Trombocitose é um aumento das plaquetas, né? Então é a quantidade de plaquetas maior do que o limite superior de referência válido. Exemplo de doenças relacionadas à trombocitose. Então, neoplasias hematológicas causam uma trombocitopenia primária essencial e outras doenças mieloproliferativas crônicas. Leucemia megacarioblástica aguda também causa trombocitose. Trombocitemia primária. Também temos a trombocitose reativa, que ela é secundária e não clonal. Então, a redistribuição, como por exemplo em exercício, em epinefrina, altera essa parte, aumentando a sua produção. Processos inflamatórios também aumentam a sua produção. Neoplasias não hematológicas, retiradas de agentes mielossupressores, então quando você não faz o desmame correto de imunossupressores, recuperação de TIM e esplenectomia pós-operatória.